Graça e paz aos nossos amigos e irmãos do canal Josué Amaral. Uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de Deus ao seu coração. Uma palavra de edificação, né? Hoje nós queremos falar do sal, que é o tempero essencial em toda a cozinha. O sal, ele serve como conservante, como conservar o alimento, principalmente animal, né? De origem animal, como carnes, peixes e etc. E ele também é importante, já foi importante como moeda de troca, né? Há muitos anos o sal era usado como dinheiro mesmo, né? Se você comprava as coisas por peso de sal. O sal é necessário e ainda hoje ele é, em todos os sentidos. Lá em Mateus 5,13 diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurará o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado e pisado pelos homens. Todo o tempero do mundo você pode pôr ter na sua cozinha. Você pode temperar o seu alimento com qualquer tempero, com muitos temperos. Porém, o sal é indispensável. O sal não pode faltar, porque o sal é o que dá sabor ao alimento. Qualquer comida, você pode fazer aquela macarronada, fazer aquele estrogonofe, aquela pizza, se não tiver sal, ela se torna difícil de se alimentar, difícil de comer, porque o sal é que dá sabor, o sal é o que realça, o sal é que faz a diferença, é o sal, né? E aqui Jesus diz que nós somos o sal da terra. O sal ele é necessário e obrigatório em toda a cozinha. Porque sem sal a dona de casa ou o maior cozinheiro do universo, ele não pode fazer um alimento gostoso, um estrogonofe, um alimento saudável, sem o sal. O sal é necessário. O sal é que faz a diferença, é o que muda o ambiente, é o que realça. Porém, ele não é reconhecido. O sal não é reconhecido. Não. Ninguém vai assim, olha, estou comendo, olha que sal maravilhoso, comeu aquela macarronada, aquela feijoada, fala, oh, que sal. Você vai falar, oh, que gostoso esse sal, que bom esse sal, você usou esse sal? Não, o sal não é reconhecido. É o prato que é reconhecido, é a feijoada que é reconhecida, é a macarronada que é reconhecida, né? Porém, o sal ninguém vê, o sal ninguém nota. Havia um pastor que era muito abençoado, ele tinha uma grande igreja e era convidado para várias convenções, para várias palestras pelo mundo afora. Esse pastor ganhava muitas almas. E um dia ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E ele sonhou que ele foi para o céu. Chegou no céu, ele conversou, o anjo veio recebê-lo e o anjo começou a andar com ele pelas ruas de ouro, perto do rio da vida, e de repente eles chegaram num lugar onde tinha várias coroas. Várias coroas, várias formas de coroas tal, e tinha uma que era brilhante, cheia de brilho, cheio de pedras preciosas. E ele pensou, poxa, essa deve ser a minha, né? Porque eu ganho multidões, sou famoso, conheço o mundo inteiro, todos me chamam, eu conheço a palavra. Ele perguntou para o anjo, essa é a minha? Ele falou, não, a sua é aquela simplesinha ali. Ó. E essa?
Essa é da dona Sebastiana. Como? Como, dona? A serviçal? Sim, a serviçal da igreja, que limpa a igreja, que arruma. Como? Né? Se eu tenho um ministério tão grande, como é que aquela mulher vai ganhar um... Daí o que o anjo fez? O anjo, ele voou diante do trono e pegou um incensário. Pegou um incensário. E levou perto do pastor e pegou uma fumacinha daquele incensário. Aquele incensário são as orações dos santos. Ele pegou uma fumacinha e colocou no ouvido do pastor, e o pastor ouviu. Aquela voz, ele reconheceu, ele criticava a Sebastiana porque falava tudo errado, não falava correto, mas ela ouviu a voz da Sebastiana e ela ouviu assim: ó Deus, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, abençoa Jesus, dá palavras bonitas, dá almas para ele, dá unção na sua palavra, que ele possa ganhar almas, que ele possa ser uma bênção nas suas mãos. O sal daquele ministério estava ali, ó. Ninguém via, só o anjo sabia que havia um sal que fazia a diferença. Vocês estão entendendo? Que fazia a diferença. Um sal que realçava aquele clima, que mudava aquele clima e que ninguém via, ninguém observava. E o sal é assim, né? Dona Sebastiana falando selva em vez de serva, falando tudo errado, mas um coração sincero diante de Deus, e um clamor, um jejum e oração por aquele ministério. Fazia toda a diferença na vida daquele pastor. Fazia toda a diferença na vida do ministério, porque era o sal. Porque é o verdadeiro sal. O sal que salva, que faz a diferença, que muitas vezes não é reconhecido, né? E há uma outra coisa com relação ao sal. O sal, ela tem que ser na dosagem certa. Você vai fazer um arroz, sal é bom, joga um copo de sal. Na hora ninguém come esse arroz, né? Pode ser a comida mais gostosa, se você jogar um copo de sal numa feijoada, ninguém come. Por quê? Porque ela tem que ter a medida correta, o equilíbrio. É o equilíbrio que faz o sabor o sal realçar o seu sabor. É o equilíbrio. É aquilo que dá gosto ao alimento, é o equilíbrio do sal. É a dosagem certa. Ela não pode ficar sem sal, mas também não pode salgar demais, né? E a Bíblia lá em Eclesiastes diz, Eclesiastes 7, 15 e 18, diz assim: tudo isso nos dias da minha vaidade, o justo que perece por sua justiça e o perverso que prolonga os seus dias de maldade. Não seja demasiadamente justo e nem exageradamente sábio, porque destruiria a ti mesmo. Nem seja demasiadamente perverso e nem seja louco, porque morreria antes do tempo. Bom é que retenhas isso e também aquilo, mas não retires a tua mão, mas quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. O que é isso? É que você tem que ter o equilíbrio, não é só querer... É o extremo. Os extremos são perigosos, os extremos são extremamente perigosos, gente. Nunca caia nos extremos, porque os extremos é isso, né? O extremo cai a loucura ou cai a frieza, cai o exagero. O sal ele tem que ser a dosagem certa. Seja a dosagem certa de Deus, tenha a dosagem certa de Deus na sua vida. Salgue
da maneira correta, né? Porque numa floresta, quando pega fogo, o fogo é bom e nós devemos buscar o fogo do Espírito, o fogo do Espírito, o fogo do Espírito. Mas no fogo do Espírito sai beija-flor. Numa floresta, quando pega fogo, o beija-flor sai, o bem-te-vi sai, né? A oncinha sai, mas também sai aranha, sai cobra, sai bichos peçonhentos. Por quê? Porque tem que ter o discernimento de espírito e porque tem que ter o conhecimento da palavra e saber que há equilíbrio, que há um nível equilibrado. É o que Deus deseja de nós. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 6 diz: que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para saberes como convém responder a cada um. Nossa palavra temperada com sal. Para responder àqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que querem saber sobre a nossa fé, querer saber sobre a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Cristo. Tem que ser com sal, né? É com sabedoria, é com equilíbrio, né? O temor do Senhor, lógico que você temendo a Deus, você é livre de todas essas coisas, de muitas coisas. Porque quando você teme a Deus, você pede a bênção sempre, né? Uma coisa que Deus falou um mês passado para mim, que ele disse, tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Qualquer coisa que você for fazer, procure antes orar. Qualquer decisão que você vai tomar, procure antes orar. Busca a direção de Deus e Deus vai dar essa direção. Deus sempre dá a direção. E em Isaías, capítulo 29, versículo 3, diz assim: o Senhor diz, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o coração está longe de mim. O seu temor não só consiste só em mandamentos humanos e mecanicamente aprendesse. Eu vou usar óculos. Qualquer dia eu vou ter que usar óculos. Então é isso. O temor é aquele camarada salgado que acha que tudo aponta o dedo para todo mundo, acusa todo mundo, só ele é santo, só ele é isso, só ele é aquilo, e ele mesmo não vê. A lei segue doutrinas que são doutrinas de homens. Esse é o temor, consiste em seguir doutrinas de igrejas, de homens, que não estão dentro da palavra de Deus. Deus que não exige. Usos e costumes, coisas que não levam as pessoas, mas levam, sabe o quê? Eles são roubados, o povo é roubado da sua liberdade de viver em Cristo. Né? São manipulados, são dominados por tanta doutrina, por tanto isso, por tanto dogma. E Deus quer dar liberdade de você seguir a Deus. Se você salgar, você tem que ter o equilíbrio. Você tendo o equilíbrio e você tendo o temor do Senhor no seu coração, o temor do Senhor no seu coração, quer dizer, honrando o Senhor, louvando, adorando ao Senhor, dando o valor que realmente Ele tem, dando a reverência, a honra que Ele deve ter na tua vida. Então, você teme ao Senhor, então Deus vai te dirigir, vai te iluminar. Lá em João, 1 João 2, 27, diz assim. Também tem em Hebreus 8, 11. Vocês podem ler. É o mesmo assunto. Quanto vós, outros,
a unção que dele recebestes está em vós. Não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas a unção que vos ensina a respeito de todas as coisas. A verdade não é falsa. Permite com que assim ele nos ensine. Jesus disse que eu enviarei os Consolador e ele vos guiará em toda a verdade. Então você precisa ter o quê? Comunhão com o Espírito Santo, ter sensibilidade ao Espírito Santo. Todas as coisas, ora, busca a direção que ele vai falar, a trilha é essa aqui, ó. A trilha é aqui, o caminho é esse. Ele vai dirigir você, pegar nas tuas mãos e te levar na direção certa, na direção que vai o quê? O propósito de Deus na tua vida vai se cumprir, porque você está seguindo o quê? O Espírito Santo. Lá em Hebreus 8:11 diz o seguinte, né? Que a sua lei está escrito no meu coração em tábuas de carne, não em tábuas de pedra. Tem gente que segue tábuas de pedra, mas eu sigo a tábuas a direção do Espírito. Se eu estou fazendo qualquer coisa que você for fazer que não agrada a Deus, o Espírito Santo, ele vai te conduzir, ele vai tocar em você, você vai sentir mal. E se você, alguém viu alguma voz, alguma coisa que é contrário à palavra de Deus, que não bate com a palavra de Deus, com as Escrituras, por isso que é importante conhecer as Escrituras. É por conhecer as Escrituras é que nós conseguimos compreender cada vez mais a palavra de quem nos fala, e é Deus, porque Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Então ele tem a direção certa para a tua vida, ele tem o caminho certo para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida, para que o seu nome, o nome do Senhor Jesus seja glorificado, né? Porque o importante é que o nome de Jesus seja glorificado. O importante é que ele, que é o pão da vida, que é o alimento, seja exaltado. Não o sal só tempera. Um dia nós vamos ser reconhecidos por Deus, é claro, porque Deus não é injusto para esquecer das suas obras. Porém, aqui no mundo, o importante é como a dona Sebastiana fazia, salgava o ministério daquele homem, né? Que às vezes olhava com desprezo, olhava como uma mulher inculta, sem sabedoria, e ela salgando o seu alimento, fazendo a diferença no seu ministério. Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que fazer a diferença, nós temos que realçar o sabor, nós temos que fazer aquilo que Deus tem para nós. Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre, né? Então é isso aqui, ó. Ele vos guiará em todas a verdade, né? Evangelho de João 16:15 e Hebreus, que eu falei, 10:11, sobre a direção do Espírito Santo, o encher do Espírito Santo. Por isso temos que buscar orar também em mistério, deixar o Espírito Santo falar, porque Deus quer encher-nos do seu Espírito. A Bíblia fala assim, Deus negaria o seu Espírito Santo àquele que pedisse? Não. Ele não vai negar o encher do seu Espírito. O encher do Espírito nos dá a direção, é fazer-nos salgar essa terra, esse mundo, o ambiente, é fazer-nos realçar nesse ambiente que estamos. E o nome de Jesus será glorificado, e o nome de Jesus será exaltado. Muita gente fala assim, eu canto, eu adoro a Deus. Mas quando você dá uma esmola, quando você ajuda alguém pela direção do Espírito Santo, você vai e faz o bem, você está adorando a Deus. Porque você faz ao meu pequenino, a um dos mais pequeninos, a ele faz. Você está adorando a Deus, porque a pessoa que recebe diz assim, glória a Deus, eu estava aqui faltando tudo da minha despensa e alguém veio e supriu. O servo do Senhor veio e supriu. O sal é isso, o sal ságua.
O sal faz a diferença. O sal glorifica o nome de Deus. E nós somos o sal da terra. E nós somos a luz do mundo. E se nossa luz não for verdadeira, nós estamos em grandes trevas. Porque a nossa sal tem que salgar e dar sabor a nossa vida e a vida de outros, para a glória e honra do Senhor. Então, irmãos, veja, eu quero que vocês fiquem sabendo que, em primeiro lugar, deixe, se você vive uma religiosidade superficial, começa a buscar a verdadeira comunhão com Deus, o verdadeiro religar com Deus. Religião quer dizer religar, mas muitos da religião não está religado. Religar é você buscar realmente de Deus, né? Buscar realmente de Deus. Salgue a sua palavra, procure ser diferente. A sua palavra tem que ser temperada com sal, quer dizer, tem que ser sabor. A sua palavra tem que ter sabor. A sua palavra tem que ter consolo, tem que ter até repreensão. Às vezes tem que ser dura, tem que ser repreensivo, mas é tudo com amor, com carinho, sabendo, dando valor à alma preciosa que está na tua frente. Então é isso, salgar. Salgar é importante no equilíbrio, né? Naquele equilíbrio necessário que nós devemos, né? Na dosagem certa. E seremos assim, então, e seremos indispensáveis, embora muitas vezes desprezado, muitas vezes não reconhecido, mas indispensável na obra do Senhor. Que Deus abençoe vocês. E você que não conhece a Jesus, que não aceitou Jesus, o que está fora da comunhão com os irmãos, fora da comunhão com Deus, eu quero que você faça essa oração comigo, que está fora da igreja, né, também, volte para a igreja, né, busca Deus, olha, Ele é o guia, fale com Ele, busca Ele que Ele vai te dar a direção certa. Não digo vai para aquela, vai para essa, né, mas vai para onde o Espírito Santo te guiar, né, confia nele. Aqui eu apenas ensino, não guio ninguém, não mando ninguém, é o Espírito Santo que faz a obra. Eu apenas esclareço. Essa é a minha função de esclarecimento. Eu quero que você que não aceitou Jesus, ou que está fora da igreja, que está no pecado, que está no mundo, eu quero te dar uma oportunidade de você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. De você entregar seu coração a Ele, de você voltar, de você reconciliar, porque é importante, você é muito importante para Deus. Faça essa oração comigo, depois nós vamos dar a oração final. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero aceitar a Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador e quero também, não só aceitá-lo, quero que meu nome seja escrito no livro da vida. Eu me alegro em saber que o Senhor escreveu meu nome lá. E eu quero que o Senhor envie o seu Espírito para me guiar, para me dirigir, para me dar a sabedoria que eu necessito. Muito obrigado, Deus, por tudo. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. O escritor da minha existência, o Senhor Todo-Poderoso na minha vida. Amém, amém. O Espírito Santo, Ele é Senhor. É Deus em você. O Espírito Santo é Deus, Ele está em você. É Deus em você. É o divino dentro do vaso de barro. É o tesouro dentro do vaso de barro, né? Amém? Aleluia. Eu quero pedir a vocês que compartilhem, que dê o like, que faça seus comentários e, acima de tudo, ore por mim. Ore, esses dias eu não pude, eu fiquei um dia sem gravar, e eu sei que Deus tem o seu propósito, né? O Senhor tem me levado aí a gravar,
E eu quero abençoar a minha igreja, abençoar aqueles que amam ao Senhor, que servem ao Senhor de coração, e abençoar todos que estão me ouvindo nessa hora. Receba esta oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos que realmente possamos ser o sal da terra, que realmente possamos fazer a diferença nesse mundo, não só na igreja, mas também ali no meu lugar, no meu lugar de trabalho, não só no trabalho, mas também na escola. Que em todo lugar aonde eu for eu possa dar sabor ao ambiente, aonde houver discussão eu possa trazer paz, aonde houver ódio que eu possa trazer o amor, aonde houver perdição eu possa trazer Jesus Cristo como único suficiente Salvador. E que o teu nome seja glorificado. Abençoa cada coração, a cada vida que está me ouvindo nesse momento. Faz, Senhor, Deus opera nessas vidas, opera em cada coração, opera em cada vida, que o teu nome seja glorificado e exaltado, e Deus nos dará a vitória. E a vitória é essa, de perseverarmos na direção que Ele nos dá. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, eu te louvo por todas essas vidas, por todas as pessoas que estão conosco e por aqueles que ainda vão estar. Eu sei que vai estar dentro do YouTube e vai ficar lá. E até que Deus possa usar essa mensagem, não só agora, mas depois, quando a gente talvez nem esteja mais nesse mundo, o Senhor possa continuar falando e salvando vidas. É o que o meu desejo, é o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, o Messias de Israel. Que Deus abençoe a cada um. Amém.